Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas do Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria, e desde já convidando-lhes para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos, e nesse mês do Setembro Amarelo, abordarmos uma questão fundamental em torno do suicídio. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: somente ao Criador cabe a destinação das criaturas. A hora que chegamos e a hora que partimos está na estrita vontade do Pai. Vivamos a existência com dignidade crística, praticando o bem e amando o próximo, assegurando, desde já, o galardão da felicidade eterna. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o olhar espírita sobre o suicídio, considerando que estamos no mês alusivo à preservação da vida, que é o Setembro Amarelo. A base evangélica para nossa reflexão nos vem do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 1 a 5, em que o evangelista assim descreve: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. A base doutrinária nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 a 17, que tratam do suicídio e da loucura. Nosso ponto de partida nos vem do item 14 desse capítulo 5 do nosso Evangelho. Porque assim está escrito: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O X dessa questão: os dois elementos essenciais a considerar. A vida terrestre ou existência
precisa ser vivida com calma, com prudência, com sabedoria, para enfrentar os desafios que naturalmente se apresentam. Mas também precisa ser vivida com resignação, para aceitar os reveses da vida. Sim, porque nem todas as vezes a vitória, em muitas circunstâncias, somos derrotados pelas vicissitudes da existência. E é natural que isso aconteça. Aliás, os problemas da vida são os nossos grandes mestres, porque são eles que estão a cobrar todas aquelas virtudes crísticas que nós já conseguimos internalizar, auridas do Evangelho e colocadas em prática diariamente. O segundo elemento dessa questão, não menos importante, é a confiança no futuro. Não o futuro terreno, o futuro material, existencial, mas o futuro espiritual, ao qual retornaremos quando desencarnarmos. Como é que nós temos olhado esse futuro? Qual o nosso nível consciencial acerca desse futuro? Nós olhamos esse futuro também com calma e resignação. Nós estamos cientes e conscientes que nossa colheita depende de nossa semeadura. Mas aí vem a grande pergunta: o que temos plantado? Já que a colheita é obrigatória. O plantio pode ser até facultativo, mas a colheita é obrigatória. E lá no texto do Evangelho está escrito: essa calma e resignação infunde numa serenidade, estado psíquico de paz interior, que não se deixa abater pelas injunções da vida. E assim sendo, nesta condição de paz interior, dificilmente nós seremos assaltados pelas ideias da loucura ou do suicídio. Mas o suicídio, essa grande mácula que persegue o ser humano milenarmente, ele tem um aspecto conceitual, ele tem um aspecto doutrinário. Conceitualmente, é a ação pela qual alguém põe intencionalmente fim à própria vida. É um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Não é privilégio deste ou daquele grupo social. Não há esse aspecto. Agora, para a doutrina espírita, a incredulidade ou simplesmente a dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. Por quê? Porque eles ocasionam a chamada covardia moral. Você imagina que alguém que tudo deseja da vida, que é um grande consumista, que tem apego ao poder, ainda que temporal, quando não consegue as coisas ou se as conseguiu, perdeu, muito provavelmente não vai aceitar resignadamente esta perda. Vai, inclusive, achar-se injustiçado pela vida e, se tiver algum tipo de crença, vai achar injustiçado por Deus. Ele não tem nenhuma ideia, ou ela não tem, essa criatura não tem nenhuma ideia de vida futura, seguramente. Porque senão não se deixaria
levar pela covardia moral. Nós precisamos entender que o suicídio deve ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se suicida somente aquele que toma veneno, dá um tiro na cabeça ou se enforca. Não. É o que eu chamo de suicídio homeopático, que é aquele que todo dia se mata um pouquinho. Tem um estilo de vida absolutamente descontrolado e descompassado, e aos pouquinhos ele vai todo dia retirando uma parte das suas forças vitais. Mas é fato também que este ato inclemente é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus, à vontade do Criador. Daí porque ele é considerado uma transgressão à lei divina. Porque somente a Deus compete, como disse a benfeitora, determinar a hora do nosso regresso. Aliás, quando nós reencarnamos, nós já sabemos quando vamos voltar e o tipo de morte que vamos ter. O que nós não podemos mudar são os planos divinos. E por que nós não nos lembramos? Por conta do véu do esquecimento. Quando nós lemos o item 16 do capítulo 5 lá do nosso Evangelho, existe um texto que eu batizei de aconselhamento equivocado. Por quê? Porque o texto diz assim: quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Olha que interessante. Aconselhamento completamente equivocado. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Isso está lá no nosso Evangelho, evidentemente que é um texto que nós temos que ler e reler para não naufragarmos na apreciação precipitada. É uma crítica, porque quando ele começa o texto, ele fala quando os homens de ciência, quando os cientistas, apoiados na autoridade de saber, ou seja, do alto do seu conhecimento científico, muitos, no passado, tanto quanto no presente, tentam provar para as pessoas que leem os seus trabalhos, os seus textos, os seus artigos, que depois da morte ninguém tem que esperar nada, que a morte é o fim. Então, se alguém está passando uma grande dificuldade e que não tem saída, e que a morte é o fim de tudo, muito provavelmente essa pessoa pensará: bom, então eu vou acabar com a vida, porque acabando com a vida eu acabo com o problema e está tudo resolvido. Quando na realidade não é isso que acontece. Porque se você suicida-se porque tem um problema, você passou agora a ter dois problemas: o que gerou o suicídio e o suicídio em si mesmo, que é um grande problema para o espírito. Então vale refletir sobre a responsabilidade humana e essencialmente cristã que nós devemos ter quando estivermos diante de alguém que manifeste a chamada ideação suicida.
É aquela pessoa que sistematicamente se queixa da vida, não vale a pena viver, não vale a pena viver, eu já tentei de tudo. Quando este discurso aparece nas palavras de alguém, é preciso, melhor dizendo, que estejamos atentos, que nós podemos estar diante da chamada ideação suicida, ou seja, a ideia de acabar com a própria vida já visita a mente e o coração daquela criatura repetidas vezes. Allan Kardec, lá no nosso Evangelho, ele considera a doutrina materialista como o veneno que a ideia do suicídio, na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas, assumem uma tremenda responsabilidade. Ou seja, para estas criaturas excessivamente materialistas, o suicídio é uma coisa natural. É uma saída, entre aspas, para eles, honrosa. Imagina, por exemplo, quantos casos você conhece, eu conheço, de pessoas que faliram no seu negócio, no seu comercial, na sua atividade comercial. De repente, houve uma reviravolta qualquer e a pessoa perdeu tudo, foi bater na mais absoluta miséria. Quando percebe que não tem como sair da dificuldade, que as coisas estão se acabando, ele pensa, vou me acabar junto com elas. E dá um tiro na cabeça, toma veneno, se enfoca, faz qualquer coisa para deixar o cenário da vida absolutamente consciente, com certeza de que os seus problemas acabaram. É como se o suicídio fosse lá uma organização tabajara. Seus problemas acabaram. Não acabaram, pelo contrário, agora são dois. E dois graves problemas. Porque o suicídio, como eu disse anteriormente, é uma grave transgressão, melhor dizendo, da lei divina. O codificador, nesse texto em que ele fala que a doutrina materialista é um veneno, ele acrescenta, com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Surge aqui a antítese da covardia moral, anteriormente mencionada, que é a da coragem moral. Se aquele exemplo que eu dei, o sujeito está perdendo tudo, o negócio dele foi a bancarrota, e ele pensa na ideia, vou me suicidar para resolver o problema, está vivendo, está exercitando a covardia moral. Mas se porventura ele começa a enfrentar a situação com paciência e resignação, com muita fé em Deus, sabendo que nenhum problema é eterno, todos os problemas são temporários, ele começa naturalmente a desenvolver uma coragem para resistir à tentação de tirar a própria vida. Durante a leitura dos textos que subsidiaram a composição desta reflexão, eu me deparei com uma frase do nosso querido Chico Xavier, que está lá no capítulo 255 de uma obra intitulada O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, em que esse grande benfeitor da humanidade assim se expressou: vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Todo dia, um suicídiozinho, um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio
lento, indireto. Daí eu chamei essa circunstância de suicídio e suicídiozinho. Então ele está falando, o Chico está falando de algo que eu tinha anteriormente mencionado. Aquele suicídio homeopático que nós praticamos todo dia. E ele aqui aponta 3 manifestações desse suicídiozinho. O ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. São coisas que a gente experimenta diante das circunstâncias adversas da vida e vai repetindo. E à medida que a gente pensa e repete essas coisas, nós criamos uma atração negativa muito grande. E você imagina, se todos nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas, imagina que todos aqueles espíritos que deixaram o corpo carnal mediante o suicídio, estão juntos de nós novamente, usando uma expressão popular, buzinando em nossos ouvidos. Vai, se mata, suicida. Não tem jeito mesmo, acaba com a tua vida, não vale a pena. Repetidas vezes. Por quê? Nós atraímos essas vibrações negativas exatamente com esses lances de rebeldia, de reclamar constantemente, sabe? De ter opiniões ou dizer certas coisas que são absolutamente infelizes. Normalmente pensamos na forma mais aguda desse ato insano, né? Que é a extinção da vida de uma forma radical e irreversível. Mas o Chico, nesse texto aí do capítulo 255, o Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, ele está nos alertando para uma outra forma nem sempre considerada, mas que é tão importante quanto a primeira. O suicídiozinho é tão importante quanto o suicídio. Nós precisamos considerar que essa forma de suicídio indireto seguramente é o ponto inicial que pode culminar com o gesto extremo da extinção da vida por vontade própria. Começa nesses pequenos sentimentos e pensamentos. Minha vida não dá certo. Tudo acabou. Eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais nada o que fazer. Muitas vezes a criatura até Deus, eu acho que Deus quer assim. Deus não quer nada. Deus quer que você seja feliz. Colocou você no mundo para que você se realize a caminho da felicidade plena. Recordemos que alguns vícios incontroláveis, como bebida, tabagismo, glutonaria, uso de drogas ilícitas, são elementos cruciais nesse suicídio indireto. Alguém que é alcoólatra crônico, todo dia se mata um pouquinho. Vai chegar uma hora que o organismo não vai mais resistir às doses da bebida e vai parar de funcionar. Mas houve todo um suicídiozinho praticado diariamente, cada vez que levava um gole da bebida à boca. Se nós pensarmos num panorama sobre o suicídio, o Brasil é o segundo país do mundo em casos de depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos. A depressão é o meio caminho para o suicídio. O ser deprimido tem mais probabilidade de suicidar-se do que o não deprimido. No Brasil, hoje, o suicídio já é considerado um problema de saúde pública. Aliás, não só no Brasil, mas no mundo. É muito preocupante o número do que eu chamo autoextermínio. E os estudos clínicos, os estudos científicos apontam que em 90% dos casos esse autoextermínio está associado a patologias de ordem mental
que são diagnosticáveis e tratáveis. É preciso que nós reconheçamos esses sinais e sintomas nas criaturas, principalmente no âmbito familiar, porque muitas vezes é um pré-suicida que está diante de nós, que está vivendo conosco, e nós não prestamos atenção nessas patologias. A religião pode até ser parte da solução, mas às vezes é ela quem gera o sofrimento. Como que ela gera o sofrimento? Demonizando a identidade de gênero, criminalizando corpos dissidentes, sufocando desejos, proibindo a criatura de ser quem realmente é. Tudo isso, de alguma forma, vai afetar a saúde mental das pessoas, principalmente daquelas que não se encaixam nos padrões heteronormativos, brancos, cisgêneros. Achou estranha essa palavra, cisgêneros? Pois é, cisgêneros é a pessoa que se identifica com o sexo biológico, ou masculino ou feminino. Sexo esse que vem desde o nascimento. A criatura se identifica com este sexo. Você é homem, se identifica com o sexo masculino desde a hora que nasceu. Mas existem outros que, diferente dos cisgêneros, são considerados transgênero, que é aquela que não se identifica com o sexo biológico, ou seja, nasceu com todas as características masculinas, mas se sente feminina. E aí deve ser uma dificuldade muito grande para a criatura, razão pela qual muitos homoafetivos suicidam-se, exatamente por essa dificuldade deles se encaixarem nesses padrões heteronormativos brancos cisgêneros. Nesse caso, motivos não faltam para que eles ceifem a própria vida. Agora, é fato também que muitos acreditam que o suicida pode ter agido sob a influência de um espírito obsessor. É possível acontecer isso? Sim, mas não é regra dominante. Porque cada espírito é uma história. O nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, no capítulo 13 da obra Amigo, melhor dizendo, faz uma apreciação sobre o suicídio primorosa. Excelente contribuição o Emmanuel nos traz com a sua visão descortinada sobre o suicídio. Ele começa o texto lá do capítulo 13 dizendo: se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que já haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Fantástico. Ou seja, está passando aí na sua cabeça a ideia de acabar com a própria vida, porque está cheio de problemas, de dificuldades, de dívidas, etc, 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 etc. Pensa naqueles que já cometeram essa loucura, que eles continuam vivos. Aonde? No plano espiritual. Porque nós somos imortais, nós podemos destruir o corpo físico, mas jamais destruiremos o espírito. Segue o Emmanuel. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento, ou procurado extinguir as forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente
arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpa. Olha que interessante. Tanto Divaldo como outros expositores espíritas e o próprio Chico dizia que normalmente quando um suicida retorna, reencarna, ele vem com uma dificuldade, com um problema de natureza muito grave, exatamente na área em que ele, quando estava reencarnado anteriormente, usou para extinguir a vida. Por exemplo, quem se enforca invariavelmente vem com graves problemas respiratórios. Quem ingere veneno vem com graves problemas gastrointestinais. Quem dá um tiro na cabeça, graves problemas cerebrais, neurológicos. Sim, porque o espírito vai precisar ir para um corpo com essa dificuldade para poder expurgar a bobagem que fez quando estava anteriormente reencarnado. Diz o Emmanuel: entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Quando a criatura desperta do sono da morte no plano espiritual, vai verificar a grande bobagem que cometeu. O remorso vai ser intenso, mas não tem mais o que fazer, a não ser pedir uma nova oportunidade reencarnatória, e que vai depender muito da espiritualidade, de Jesus, do próprio Deus, sabendo que vai retornar à carne com dificuldades na área envolvida no suicídio que cometeu na vida anterior. Agora, o Emmanuel faz uma apreciação primorosa, porque muitas vezes, disso eu me lembro de um exemplo que o Divaldo dá, numa das muitas palestras dele, muitas vezes a igreja no passado condenava terrivelmente o suicida. Por exemplo, não se rezava a missa de sétimo dia para quem se suicidava. O Divaldo conta isso em relação àquela irmã dele que suicidou-se, né? Quando a família quis realizar a missa de sétimo dia, o padre lá da cidade deles, Feira de Santana, negou-se peremptoriamente, o que deixou uma frustração enorme, uma surpresa enorme, um desconforto enorme no Divaldo e na família. Por isso que o Emmanuel diz assim: não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina. E por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Todos nós sabemos que no plano espiritual existe um lugar que não é um lugar físico, mas é um lugar psíquico, onde estão todos os espíritos suicidas, que até se batizou no movimento espírita brasileiro de Vale dos Suicidas. E que a grande criatura responsável por cuidar de todos esses irmãos que demandam o plano espiritual através do suicídio é nada mais, nada menos que Maria, mãe de Jesus. E vejam por que ela fez isso. Porque foi Maria que durante 100 anos, no plano espiritual, cuidou de Judas. Judas, quando chegou no plano espiritual, após ter suicidado, com 2 graves problemas.
o remorso de ter traído Jesus e, e o problema de ter extinguido a própria vida, ele foi acolhido pelas entidades e uma criatura, uma veneranda criatura, todo dia ia cuidar dele, dando água, dando comida, dando aconselhamento, porque ele passou um século sofrendo. E a criatura todos os dias ia levar a mensagem de Deus para ele, ia consolá-lo, ia cuidar dele com um carinho maternal. E aquilo foi chamando a atenção de Judas, que lá pelo final desse século de sofrimento, resolveu então perguntar à criatura: a senhora todos os dias cuida de mim, com um carinho e uma preocupação que a minha mãe não teve quando eu estava reencarnado. A senhora poderia me dizer o seu nome para que em minhas preces eu possa agradecer a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia para comigo? E Maria diz: meu filho, isso não tem necessidade de saber isso. Eu sou uma pessoa que estou cuidando de você, cuido por amor, cuido com responsabilidade, você é meu irmão. Mas Judas insistiu até que ela, diante da insistência, e muito provavelmente autorizada pelos espíritos que lhe eram superiores, resolve revelar sua verdadeira identidade a Judas. Agora você deve ficar imaginando a cara de Judas quando soube que aquela criatura que cuidou dele por 100 anos, por um século, era nada mais, nada menos que a mãe do sujeito que ele havia traído. Como você se sentiria se estivesse no lugar de Judas? É bem verdade que todos nós preferiríamos estar no lugar de Maria. O Emmanuel diz: entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato,